Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do segundo trimestre de 2024 do Bradesco, que particularmente o mercado gostou, onde as ações preferenciais subiram 7,59% e as ações ordinárias 8,3% no pregão do dia 5. Então, realmente, um resultado que animou a galera do mercado. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele cresce dia por dia e já somos mais de 2.000 inscritos. No canal você irá encontrar vídeos sobre educação financeira, investimento e notícias do mercado financeiro. Além disso, também vocês irão encontrar vídeos que mostram o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. Então se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. O Bradescão anunciou resultados consistentes que veio acima do esperado pelo mercado, com um lucro líquido de 4,7 bilhões de reais. O mercado esperava 4,4 bi, então veio bem acima e, consequentemente, o mercado se animou com esses resultados. E, no acumulado, a gente observa que o resultado foi de 8,9 bilhões de reais no primeiro semestre de 2023 e, se observarmos em relação ao primeiro semestre de 2024, é uma alta de apenas 1,5%. Outro ponto que melhorou foi justamente a sua rentabilidade, chegando aos patamares de 11,4%. Quando a gente observa a carteira de crédito expandida do Bradesco, observamos que ela volta a crescer desde trimestres de estagnação e até queda, como ocorreu em dezembro de 2023, reportando menos 1,6%. Aí, consequentemente, volta a crescer, especialmente no varejo, crescendo 10,2%. Em pessoa física, cresceu 5,7%, grandes empresas 1,7%. Então, realmente, a carteira volta a crescer no seu total 5% em relação ao mês de junho de 2023, que cresceu 1,6%. Então, é uma carteira que vem crescendo nesse último TRI e, consequentemente, com a junção da queda do índice de inadimplência, então temos uma relação de crescimento da sua carteira de crédito com uma queda no seu índice de inadimplência. Então, essa correlação de crescimento na carteira mais queda no índice de inadimplência, consequentemente, a gente vai observar melhores resultados. E por isso o CEO falou na sua apresentação que tem uma expectativa de melhores resultados até para o terceiro TRI. E aí o mercado se animou e o papel disparou no último pregão. Então, índice de inadimplência acima de 90 dias, chegando a um total aí de 4,3%. Isso aqui mostra o quanto o trabalho do Bradesco vem dando resultado. Porque se observarmos no ano anterior, era de 5,7%. E desde então, com esse bom trabalho de redução de risco na sua carteira de crédito, vem caindo TRI após TRI. E aí chegando a esses patamares de 4,3%. Ainda é muito alto, então tem muito trabalho pela frente e o Bradesco vem se movimentando nesse sentido. E com isso, a gente observa então as despesas com provisões de devedores duvidosos caindo. E como podemos observar, no segundo TRI de 2023 foi um provisionamento de 10,3 bi. E agora, no segundo TRI de 2024, apenas 7,3 bilhões de reais. Estamos falando de uma diferença de 3 bilhões de queda nas provisões. E isso representa 29,3% em relação ao trimestre anterior. E, consequentemente, isso elevou o lucro do Bradesco no segundo TRI de 2024. Outra forma de o banco ganhar dinheiro é justamente nas receitas e prestações de serviços, que chegou aos patamares de 9,3 bilhões de reais, um crescimento de 6,4% em relação ao trimestre passado e um crescimento de 5,1% em relação ao trimestre anterior. Aí observamos que em todas as operações, como por exemplo de crédito, cresceu 29,1% em relação ao trimestre anterior, conta corrente de 4,1% reportado de queda, porém em relação ao trimestre passado, uma alta de 3,1%, chegando ao total de 38,6 milhões de clientes correntistas do Bradesco. Consórcios cresceu 21,5% em relação ao trimestre passado. Rendas com cartão, crescimento de 1,8%. Administração de fundos, crescimento de 11,2% em relação ao trimestre anterior. E mercado de capitais, assessoria financeira, um crescimento absurdo de 93,1%, chegando aos patamares de 0,5 bilhões de reais. Outro ponto que a gente observa é da sua seguradora, que reportou um crescimento em relação ao trimestre anterior de 12,7%, porém, em comparação ao trimestre do ano anterior, uma queda de 7,4%, reportando lucro líquido de 2,2 bi. Porém, um resultado muito bom em relação ao risco Rio Grande do Sul, que teve aqueles desastres, e, consequentemente, seguradoras serão impactadas com alto sinistro.
E aí o Bradesco não foi tão impactado assim, reportando então um crescimento em prêmios emitidos, um crescimento de 18,6%, totalizando 30,2 bilhões de reais. Se observarmos esses resultados numa linha de 12 meses, a gente observa que o resultado foi bem melhor em relação ao trimestre anterior, que é o primeiro TRI de 2024, e também bem melhor em relação ao primeiro TRI de 2023, porém abaixo do segundo TRI de 2023, por isso essa queda de 4,1% em relação a ele, porém um crescimento forte em relação ao trimestre anterior, que na época reportou 3,9 bilhões de reais nos seus resultados operacionais. Partindo para o seu guidance, o que a gente observa é que o Bradesco ainda tem muito a melhorar, porém o mercado ficou otimista por conta do crescimento nos seus resultados e, consequentemente, o próprio CEO já deu indícios que o terceiro TRI será bem melhor do que o segundo trimestre de 2024. Consequentemente, o mercado se antecipou a isto. Aí a gente observa que a carteira de crédito expandida já tem um crescimento anual de 5%, porém o esperado é que esse crescimento chegue a 7,11%. Então ainda bem abaixo do que é esperado pelo próprio Bradesco. A margem financeira também está abaixo do esperado, reportando uma queda de 7,5%. Isso aqui é um ponto de alerta que os executivos têm que ficar de olho. As provisões diminuíram, se a gente multiplicar isso aqui por 2, vai dar 30,2 bilhões de reais, e a previsão era de 35 a 39 bi. Então isso aqui é um ponto positivo. Menores provisões para o ano 2024. Consequentemente, isso por conta do risco de inadimplência diminuindo, e aí a elevação dos seus lucros. Receita e prestação de serviço dentro do seu guidance, então ponto positivo aqui também para esse segmento, que espera-se um crescimento de 2 a 6% e já cresceu 3,9% no ano. As despesas também controladas, ponto positivo nesse sentido. Por mais que houvesse todo esse projeto de estruturação, o crescimento das despesas gira em torno de 5 a 9% e atualmente está em 7,6%. Então, dentro aqui do seu esperado e ponto positivo para a gestão de despesas. O resultado operacional também está bem abaixo do que eles esperam, que é de 4 a 8%, e aí ponto negativo nesse sentido. Então, se a gente observar, tem 3 pontos aí que precisam ser melhorados, em especial a margem financeira no meu ponto de vista, porque a sua seguradora é uma das melhores do Brasil, tem um sinistro Rio Grande do Sul, consequentemente isso aqui vai impedir que todas as seguradoras cresçam absurdamente neste ano. Além disso, isso não é um ponto tão crítico assim, porque eu creio que até o final do ano a seguradora do Bradesco alcance os 4 a 5% de crescimento, assim como a BB Seguridade, por exemplo. Então, acho que irá atingir isso aqui. Então, atingindo o crescimento da carteira de crédito expandida, mais a margem financeira, o Bradesco deverá reportar bons resultados no ano 2024 com uma boa recuperação e, consequentemente, chegando aos patamares, quem sabe, de 20 bi de lucro líquido. E aí, nesse sentido, fiz algumas projeções. O Bradesco com uma expectativa de lucro líquido de 20 bilhões, onde o mercado falava em 17 bi, então sempre defendi aqui em vídeos anteriores que o Bradesco iria reportar em torno de 19 a 20 bilhões, já acredito que será na casa dos 20 bi ou 21,5 bilhões. Nesses lucros, isso nos dá um PL de 6,46 vezes em relação aos preços atuais de R$ 12,15 ou de 6 vezes em relação aos preços atuais de 12,15 centavos, caso o banco lucre mesmo 21,5 bilhões de reais. Aí, se o banco lucrar, de fato isso, vamos observar em relação ao payout atual, que caiu em relação ao ano anterior, que atualmente é de 63%. Nesse sentido, o dividendo, caso o banco lucre 20 bilhões de reais, será de R$ 1,18 bruto. Isso nos dá um retorno em relação às ações que eu possuo, R$ 2.805. E isso representa um retorno de 9,75% de dividendo. Porém, temos que descontar 15% de IR, porque o Bradescão só reporta JCP, aí o resultado líquido em retorno de dividendo é de 8,29% nessas cotações de R$ 12,15. E nesse momento, um dividendo bem interessante e fico apenas aqui no radar nesses preços. Por quê? Porque existe aí bancos pagando, por exemplo, 10% de yield, como o Banco do Brasil, e consequentemente outras empresas na parte de seguros, elétricas, que pagam em torno de 10%. Então o Bradescão ainda está barato no meu ponto de vista, porém, como eu já tenho uma margem confortável e estou disposto a receber 10% no mercado, o Bradesco passou então com essa última alta a entregar um resultado abaixo do que eu espero. Então fico apenas aqui
observando o papel, provavelmente vou fechar 2.500 ações e aí irei dar uma pausa na compra de ações. Caso o papel volte a cair nos patamares de 11, 10 reais, como foi anteriormente, aí volto a comprar sem nenhum receio, pois o banco irá voltar a reportar acima da casa dos 25 bi de lucro líquido sem nenhum problema. Aí, se de fato o banco reportar 21,5 bi, temos então um dividendo de R$ 1,27 e multiplicando pela quantidade de ações que eu possuo, isso dá um total de R$ 3.016 e um yield de 10,48%. Porém, líquido a gente observa que esse yield chega aos 8,91%, porque temos que descontar os 15% de IR. Aí, nesse sentido, a gente observa que é um bom retorno só em dividendo para o Bradescão da massa. Então, para mim, muito confortável em ver o banco crescendo em seus resultados, melhorando e, consequentemente, vai atingir essa recuperação, disparar nas suas cotações, provavelmente acima dos seus 70%, e isso vai seguir os resultados da empresa. Então, cotações seguem resultados. Foquem nos resultados e esqueçam essa oscilação nas suas cotações. E para finalizar, convido você a comprar esse e-book mais barato do que uma pizza, R$ 25, onde você irá aprender sobre educação financeira e investimento. Além disso, caso você tenha interesse, pode entrar nesse grupo do WhatsApp gratuitamente e o link vai estar na descrição desse vídeo, além do link também do e-book. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.